Olá, minhas queridas estrelas e estrelos, estou de volta com mais um Escolha uma Carta. Devido aos acontecimentos e toda a questão mundial e tudo que está ocorrendo nos últimos meses, eu decidi fazer um Escolha a Carta dessa vez de qual é a chave que você precisa saber para acessar seus traumas, ou seja, qual é a energia que você tem que olhar com mais carinho na sua vida ou cultivar para você poder processar e entender o que quer que tenha causado um trauma em você que está persistindo. E com isso, tentar esclarecer um pouco o contexto que isso ocorreu, né? Porque eu gosto sempre de olhar o passado para poder entender de onde isso veio e olhar para onde a energia está sendo direcionada em relação a essa questão. E o que você tem que fazer efetivamente para poder acelerar esse processo. Lembrando que tiragens de tarô não são escritas em pedra, como eu sempre falo nos meus vídeos, e são exercícios intuitivos das energias que estão te circundando, tanto externamente quanto inconsciente, para que você saiba, tome posse dessas energias e que você consiga transmutá-las, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar a embaralhar as cartas. E já pulou uma aqui, como essas cartas sempre pulam. E aí, como é que vocês estão, minhas estrelas? Como que vocês estão lidando com a quarentena, que agora tá abrindo? Bem, se você estiver vendo esse vídeo, sei lá, daqui a 2 anos ou 3, eu estou gravando em 2020, tomara que você esteja realmente numa posição melhor. Tomara que as coisas estejam melhores, não é mesmo? A gente está trabalhando para isso. No mais, vamos lá. Uma carta virou. Como de costume, eu vou separar 2, 3, 4. Vou separar em 4 montinhos e vou adicionar uma meditação, tá? Depois que a foto desses montinhos aparecer pra vocês. E vai durar mais ou menos uns 45 segundos. E serve pra vocês também entrar no clima do vídeo e vocês escolherem com mais precisão o montinho que vai ajudar melhor vocês, tá bom? É opcional, se você quiser pular, não tem problema. Mas para quem quiser fazer e acalmar o corpo e a mente, é legal, tá bom? Então é isso. Vejo vocês na pilha que vocês escolherem, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e também deixar nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos em geral. Se vocês ressoam, quero saber o que vocês estão sentindo, qual o momento de vida de vocês, enfim, se o montinho que vocês escolherem, que vocês escolheram ressoou ou não. Enfim, se inscrevam e é isso. Até o montinho que você escolher. Beijo, beijo. Pilha número 1, tudo bom? Vamos lá, vamos ver a escolha de vocês. Sobre qual é a chave para que vocês processem os seus traumas, tá? A chave sendo a energia que vocês precisam processar no caso.
E aí eu vou dar uma olhada no que aconteceu e também no que está, né, previsto mais a energia corrente para o futuro, entre aspas, né? Então vamos lá. Minhas estrelas e meus estrelas. Vamos embora saber o que ocorreu. Vamos lá. 9 de espada reverso. Significante. 5 de copas reverso. 7 de paus reverso. E o carro reverso. Antes de tudo, se vocês ouvirem muito barulho da janela, quer dizer, da janela não, de fora, né? Me perdoem, mas é porque eu tô gravando de dia e, enfim, eu nunca faço isso, mas hoje eu estou gravando de dia, então, enfim, já peço desculpas em adiantado, mas vamos lá. Antes de mais nada, eu tô sentindo assim, de cara, uma energia muito estagnada. Não sei porquê, tá? O que tá me vindo à mente agora, assim, energeticamente, pra situação de vocês, é que tem uma energia muito presa. Deixa eu tirar uma carta pra ver esse passado aqui, porque eu não estou conseguindo pegar. Quer dizer, na verdade eu tô, mas eu quero saber mais detalhes pra montar a situação na minha cabeça. Rainha de Ouros. Então, talvez a estagnação que eu esteja percebendo para esse caso de vocês é o seguinte. Houve uma situação nesse passado aqui, tá? Na energia imediata a esse trauma, ou trauma em si, houve uma pessoa, ou você mesmo, ou você mesma pode ser, mas eu acho que é outra pessoa nesse caso. Houve uma pessoa que estava tomando conta das suas necessidades materiais e estava fazendo um papel de provedora ou provedor da casa. Como saiu Rainha de Ouros, pode ser uma figura feminina, tá? Pode ser uma mãe, esposa, namorada, tia, colega, enfim, sei lá. Qualquer pessoa que estivesse te ajudando financeiramente ou mantendo você financeiramente, financiando alguma coisa, algum estudo, enfim, conta e tal. A situação que tá me vindo à mente, assim, no geral, é que existia essa pessoa, tá? Que tava fazendo esse papel na tua vida. E que por isso, as suas preocupações naquele momento, naquela época, foram temporariamente. Você abstraiu temporariamente delas porque tinha essa pessoa fazendo, às vezes, te patrocinando, fazendo, às vezes, de patrocinador do seu sonho ou de algum projeto que você tinha, enfim, da sua vida. Como essa pessoa estava tomando conta das suas necessidades materiais naquele período, você meio que relaxou a mente, assim. Você simplesmente falou assim, pensou, ok, já que essa pessoa tá me fazendo aqui, tá me provendo, né? Eu não preciso me preocupar tanto com a minha situação material financeira, que era uma fonte de preocupação, porque saiu o 9 de espada reverso, tá? Esse é o contexto que eu tô pegando pra esse grupo de estrelas. Porém, atualmente, você
está se sentindo das duas uma, ou você está se sentindo por causa dessa situação que ocorreu, e aí eu vou tirar mais uma carta para saber clarificar um pouco mais esse contexto, porque essa energia ela tá estranha, quer dizer, não é estranha, mas enfim, ela tá muito estagnada. Ou você tá se sentindo atualmente impotente diante disso, porque meio que essa situação tomou uma proporção que você não estava esperando, que é isso que tá me vindo na mente, e aí você não consegue nesse momento entender qual é a extensão desse dano que está sendo causado primordialmente nas suas emoções, porque tem um componente aí de orgulho que eu tô sentindo também. Orgulho não no sentido de ser pavão, de querer se mostrar, não é um orgulho pra ferir os outros, mas sim um orgulho como pessoa. Os seus valores internos, tá? Porque pode ser que essa pessoa também tenha tomado um pouco conta demais da sua vida e você não tenha medido muito bem a extensão disso, ou você não queria se confrontar com essa pessoa porque ela estava ali te dando o suporte material e financeiro, e você ficou com medo de que essa pessoa tirasse esse suporte caso você confrontasse ela. Isso que eu tô percebendo agora. Isso que eu tô pescando. E aí você tá nessa situação onde você também não consegue se defender. Que esse aqui é o presente que você deveria saber sobre esse trauma. Então o trauma que tá me parecendo aqui, no geral agora, tá? Em relação a essa situação que ocorreu, é que você não sabe, nesse momento, como recuperar o controle da sua vida. Porque saiu o carro, tá? Então, o que me parece, por isso que eu tô sentindo essa energia estagnada, é por isso. Porque me parece que essa pessoa, ela meio que se tornou a peça-chave da sua evolução financeira / material. Não só da sua evolução, como da não evolução. Herol, assim, você não tá mais evoluindo porque meio que a situação se degringolou para uma coisa tão dependente que você não sabe mais como avaliar a extensão disso na sua vida e como sair dessa situação. Pode ser que essa situação tenha sido no passado, tá? Aí eu vou abrir o espaço de tempo, porque é uma leitura geral. Eu também não pretendo, assim, acertar. Não tem como acertar especificamente, porque aí as variáveis da sua vida são só da sua vida, são suas, são únicas. Mas como energia geral para esse grupo, eu tô percebendo essa situação, onde você tem essa fonte de renda que é fora de você, e você, nesse momento, está se sentindo estagnada, ou estagnado, ou sem saber por qual lado você vai para poder recuperar ou construir, porque pode ser que para algum grupo de pessoas que esteja vendo, vocês não saibam, na verdade, como fazer isso, tá? Então, essa situação pode vir aí de muitos anos, que você já está dependendo dessa pessoa, ou dessa família, pode ser família também. E agora você tá sentindo a necessidade de quebrar isso, porque você não tá se sentindo mais... Você não tá nem conseguindo... realmente, não tá nem conseguindo medir a extensão disso. No âmbito dos seus valores mesmo, porque parece que para algum grupo de pessoas vocês nunca conseguiram, na verdade, estabelecer valores fora dessa estrutura que manteve vocês até agora. Então, vamos tirar uma carta agora para saber qual é a chave para poder curar isso. Para poder... Curar não, porque não é uma... Tá me parecendo nesse caso aqui, nesse grupo, que é toda uma forma de pensar que vocês têm que trabalhar para poder desenvolver o outro polo. Porque não existe certo e nem errado, existe positivo e negativo. E aí a gente tem que ver até onde é conveniente pra gente. Então, assim... Sem julgamento, se você
achava legal, se você se sentia confortável na situação, não tem problema. Mas o que eu tô percebendo é que você tá começando a se sentir mal, porque você não tá conseguindo nem sair disso, assim, não tá conseguindo nem se defender, no sentido de defender os seus valores que você tem hoje, porque a gente muda, a nossa cabeça muda com o tempo natural, e chega uma hora que a gente quer outras coisas pra nossa vida. Então, a gente quer ir pra outros lugares, que aqui é o carro, simbolizado pelo carro. Então, isso aqui é você tomando as rédeas da sua vida, só que tá reverso nesse caso. Enfim, vamos ver que energia você tem que trabalhar de fato para você poder construir um novo suporte de vida. Dois de espada. Vou tirar mais uma. Bem, falei que ia tirar mais uma, mas saíram duas. 4 de espada. Então, assim. E Ás de paus. Então, o momento, nesse caso, a chave pra lidar com isso eu acho, vou ser bem sincera, eu não acho que seja um trauma ainda, porque pra muitos de vocês eu acho que vocês ainda estão nessa situação, tá? Talvez alguns de vocês não queiram sair da situação, mas estejam apenas procurando uma recolocação dentro desse jogo, tá? Pra vocês se sentirem um pouco mais de liberdade, porque me parece que para algumas pessoas aqui é em relação à família, isso que tá me vindo agora. Para algumas pessoas é em relação à família, que dá esse suporte financeiro, material, enfim, que dá esse suporte, mas que agora você tá querendo um pouco mais de individualidade e liberdade, mas que não necessariamente você quer romper com isso, até porque é muito difícil a gente romper com isso, eu sei, enfim, você vive uma vida toda obtendo ajuda, suporte e tal, pra você romper com isso é muito difícil. Não é todo mundo que consegue de uma vez, o que eu quero dizer. Mas, o que tá me vindo agora aqui é uma necessidade de você se recolher, tá? Não se recolher tipo eremita, mas sim você pesar muito bem as consequências, tá? Do que você quer fazer. Primeiro, pra você ir pra um lugar de solidão, tá? Onde você tenha como refletir sobre a situação, que é o 4 de espada, tá? Você tomar ciência das variáveis, você fazer esse movimento de pensar nas variáveis. Saíram as 2 cartas do naipe de espada que falam de tranquilidade e de trégua, tá? Então, para você realmente poder ver a situação como uma maneira mais racional, mais analítica, tá? O ideal seria que você tirasse esse momento pra você, tá? Talvez assim, sei lá, aprendesse uma meditação, aprendesse a respirar, exercício, ou então fazer... Eu sei que yoga também lida mais com o corpo, que também é ótimo pra gente ficar mais aterrado à terra, pra gente poder pensar melhor, com mais calma. Mas você pode também aprender yoga, você pode aprender, desenvolver uma meditação para você entrar em contato com seus valores internos, para você se autoconhecer, tá? Então, a ideia que tá me vindo aqui com essas cartas, inclusive com o Ás de paus reverso, tá? Que pede, tá dizendo, é uma não ação, tá? É que você se coloque num espaço tranquilo onde você possa refletir. Entendeu? Porque me parece também que você tá um pouco agitado, agitada em relação a isso, porque tá começando a te incomodar, entendeu? Ou se já foi uma situação, um trauma realmente que aconteceu para um grupo de pessoas no passado, o momento pede para que você pare e se desenvolva mentalmente. O que eu quero dizer com isso?
tentar construir um lugar dentro da sua mente de paz e tranquilidade, tá certo? Eu sei disso, eu já passei por isso. Enfim, trauma, abuso, essas situações que deixam marcas muito profundas na gente são difíceis de processar. É por isso que eu tô fazendo também essa leitura pra vocês. Mas assim, esse 4 de espada, ele fala muito. Tá vendo que ele tá meditando? Ele tá tranquilo com as escolhas que ele fez. Ele tá ciente de todos os prós e contras das escolhas que ele fez. Isso daqui também fala justamente desses prós e contras. Porque às vezes o trauma, ele vem também da nossa não sinalização para quem está nos abusando ou para quem está ao nosso redor de que a gente tem necessidades próprias. E por a gente achar que aquela pessoa tem um valor maior do que a gente, por ela estar nos provendo ou nos nutrindo de alguma coisa, enfim, se for abusador não está nutrindo, mas enfim, se ela está sendo essa figura central na nossa vida que está nos dando alguma coisa, a gente tende a se sentir inferior e negligenciar as nossas próprias necessidades, que eu quero dizer. Então isso deixa um resquício psíquico óbvio. Isso deixa um trauma no sentido de que você não é capaz de se impor para aquela pessoa, porque você se sente subjugado ou subjugada. E aí esse 4 de espadas, ele traz essa necessidade de você entender aonde as suas escolhas te levaram. Aonde a sua escolha de estar sob o patrocínio material dessa pessoa ou nessa estrutura familiar, aonde essa escolha está te levando. Qual foram as motivações que você teve? Porque às vezes a gente faz uma escolha automática, porque é o que tem que ser feito, ou o que estão falando pra gente fazer, ou porque é mais cômodo. E em nenhuma dessas situações, a culpa é uma coisa boa. A gente se sentir culpado não ajuda. Então pode ser que você olhe lá pra trás e se sinta culpado, ou queira se culpar de que você, enfim, não foi capaz de ver o que estava acontecendo. E isso acontece, eu entendo. Mas isso não ajuda. Muito pelo contrário, isso reforça a ideia de que a gente estava errado. E não é verdade, entendeu? Então, com essas 2 cartas, o que eu tô pescando pra vocês aqui, que é a chave pra vocês curarem isso, ou reavaliarem essa situação, ou terem mais clareza pra passar por essa situação, se você tá passando por isso agora, é imperativo que vocês criem uma conexão mais estável e profunda com vocês mesmos. Ou vocês mesmas, tá? Principalmente uma conexão livre de julgamentos, tá? Porque essas 2 cartas, elas não estão preocupadas elas não estão preocupadas, essa energia, ela não tá preocupada em apontar dedos, assim, quem tá certo, quem tá errado, quem é culpado ou não. Não é isso. Essas energias se tratam combinadas, né? Enfim, como clarificações, elas se tratam realmente desse lugar sem julgamentos. É um lugar tranquilo e calmo. É como se você criasse, enfim, um lugar mental onde você pudesse ir sem que você sofra nenhum distúrbio, esteja preocupado ou preocupada com alguma coisa, tá bom? Deixa eu só tirar mais uma cartinha pra saber. Só pra amarrar essa jogada. Sete de espadas, Então me parece que fazendo isso... Olha, para alguns de vocês pode ser que essa situação realmente esteja... Vocês não tenham controle nenhum na situação. E aí, pra vocês, é imperativo que vocês façam isso, tá? Que eu expliquei dessas cartas, tá? Pensem muito bem na situação, pra poder achar uma saída. Porque 7 de espadas aqui, nesse caso, o que ele tá dizendo aqui nessa situação é muito simples. É meio que uma saída pela porta dos fundos, sabe? Então é você arquitetar uma situação, alguma coisa pra você não dar bandeira de que tá
que tá fazendo aquilo, tá? Não espalhar pra todo mundo, realmente ficar na sua, tá? E pensar em situações e meios pra você sair dessa situação. Pensar em recursos, artifícios, que tipo de trabalho você pode conseguir, que tipo de curso você pode fazer pra conseguir alguma coisa rápido, o que você pode vender, enfim. Pra poder fazer uma saída fortuita dessa situação, tá certo? E para as outras pessoas que já passaram por isso, essa carta ela também tem uma conexão com ciência no sentido de você acumular conhecimento. Engraçado, né? O 7 de espada. Em alguns decks ele vem com uma figura de um sábio escrevendo em um livro. Porque depois do 6 de espada, que é onde você chega, você precisa cumprir a missão, que é o 7 de espadas. E essa missão muitas vezes não é algo que aos olhos dos outros seriam honrosos. Então, dentro do sistema de valores da situação a qual você viveu, talvez você fazer isso não seria muito honroso, mas é necessário. É necessário, às vezes, a gente criar uma situação, ver um meio de saída de algo pra gente poder se livrar disso, pra gente poder realmente ter um espaço de vivência próprio. Se a gente não tá tendo, a gente tem que criar isso de alguma forma. E às vezes essa forma vai ser uma forma que a gente nunca pensou que ia fazer, tá? E aí pode ser que isso tenha também acontecido com vocês. E aí nesse momento vocês precisam fazer as pazes com isso, reiterando o que eu falei, criando esse lugar de conexão consigo mesmo, vendo tudo que aconteceu, pensando, enfim. Talvez seja o momento de você entrar numa terapia, talvez seja o momento de você fazer, sei lá, uma constelação familiar ou outras coisas, outras terapias holísticas que vão te ajudar a processar esses sentimentos. Mas o importante aqui com essas duas cartas, para ambos os casos que eu falei, é que vocês entrem em contato, criem essa solução mental, tá? Entrem em contato com coisas que fazem bem, que fazem vocês ficarem num estado calmo, num estado de contemplação. Enfim, utilizem de recursos no YouTube, tem muitos vídeos de mantra, muito site também ensinando a meditar. Tá me vindo muita ideia de meditação, de acalmar a mente pra vocês. E é isso. Eu espero que tenha ajudado essa leitura pra vocês. Enfim, comentem embaixo se foi isso mesmo, o que vocês estão passando, enfim. Mas pro montinho 1 por hoje é isso. Espero que vocês consigam realmente fazer o processamento de tudo que aconteceu e que vocês fiquem muito bem e consigam sair dessa situação, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima jogada, até a próxima tiragem. E espero que fiquem bem. Beijo, beijo, beijo. Pilha número 2, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos agora à leitura de vocês sobre qual é a chave para vocês processarem os traumas de vocês ou o trauma. Qual é a chave que vocês têm que saber, qual é a energia que vocês têm. Já caiu uma carta aqui. Enfim, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Já caiu outra carta. Então vamos lá. 5 de ouros como significante, rainha de paus, 6 de espada, então vamos à última carta, 3 de copas. Então, pilha número 2. Pode ser que no passado, tá? Vocês ou uma outra pessoa, eu acho que nesse caso é mais vocês mesmo, simbolizado por essa rainha de paus.
vocês estivessem envolvidos ou envolvidas numa situação, no emprego, ou algo ligado a financeiro, ou algo ligado ao material, tá? Talvez sendo, enfim, líder de alguma coisa, líder de algum projeto, ou então um chefe de família mesmo, enfim, esposa ou esposa, dono de uma casa, enfim, alguma coisa que sugere que vocês tinham controle de alguma situação. No que tange a dinheiro e bens. Isso tá me vindo à mente. Pode ser trabalho também. E aí, aconteceu no decorrer do tempo uma perda, tá? Onde vocês sofreram um setback de acordo com... em relação ao que vocês estavam gerenciando, o que vocês estavam tomando conta. Esse setback, ele meio que causou realmente um certo... não seria bloqueio, mas uma reavaliação de tudo que vocês fizeram até agora. Isso tá me vindo à mente. Tá me vindo à mente vocês trabalhando, fazendo conexões, contatando pessoas. Pode ser que alguns de vocês pertençam à área comercial, tá me vindo à mente isso. Enfim, trabalhar de carro. Enfim, tá me vindo algumas imagens de possíveis trabalhos relacionados à área comercial. Ou então, realmente, em relação à casa, tá? Ou, sei lá, coisas que envolvam dinheiro, mas tá me vindo, não sei porquê, tá me vindo essa coisa de comercial, área comercial. Coisa que lida com gente, tá? E aí vocês sofreram essa perda. Alguns de vocês podem ter perdido o emprego, alguns de vocês podem ter perdido o cliente, alguns de vocês podem ter perdido dinheiro. Enfim, houve essa perda material que fez com que vocês, no mínimo, tivessem que reavaliar tudo que vocês fizeram até agora, porque foi bem pesado, né? E isso causou esse trauma, né? Essa sensação de que tá me vindo à mente a frustração. 2 de paus, sem escolha. Não teve escolha nesse caso. Vocês não conseguiram evitar isso. Foi algo que, aconteceu. Algo que causou aí uma certa frustração. Uma frustração bem grande, do tipo assim, poxa, eu trabalhei por isso tudo. Eu fiz isso tudo e acontece isso, sabe? Por que a vida tá fazendo isso comigo? Enfim, por que a vida tá me tirando tudo que eu construí, sabe? Por que aconteceu isso comigo, sabe? E isso gera na gente uma sensação de não sou o suficiente. Essa que é a situação. Não sou o suficiente. A justiça, Então, felizmente, o que tá saindo pra vocês... Página de Copa Reverso. O que tá saindo pra vocês, isso aqui é o sentimento envolvido na situação, tá? Página de Copas Reverso é o seu eu mais profundo e íntimo também. Desculpa. Envolvido na situação. Um eu que foi machucado. E pode ser que isso também tenha a ver com alguma situação na infância que vocês viveram. Alguns de vocês podem ter vivido uma situação de não ter muito recurso quando era criança, de não ter muito acesso às coisas. Pode ser que vocês venham de um histórico familiar um pouco mais humilde. E aí, isso meio que foi o gatilho. Essa situação que vocês viveram foi o gatilho para vocês começarem a pensar, poxa, não sou o suficiente, isso sempre acontece comigo, eu batalhei tanto, lutei tanto pra isso, por que isso está acontecendo de novo? Então a gente tem a noção de ciclo aí, a ideia de ciclo tá me vindo à mente. Só que no caso de vocês, o que vocês têm a favor nesse caso são as amizades e as pessoas que vocês conheceram no caminho, tá? Porque também, saindo a Rainha de Paus faz bastante sentido, porque a Rainha de Paus é um ser extremamente carismático.
tá? Então pode ser que vocês tenham realmente facilidade de conexão com as pessoas, facilidade de fazer amizade, facilidade de falar em público. E isso é um recurso muito bom, tá? E o que tá me vindo à mente é que esse trauma que foi causado por essa situação não é uma coisa que vai impedir vocês de se reerguer. Muito pelo contrário. Porque saiu o 6 de espada também. E o 6 de espada é uma carta que fala sobre a gente entender tudo o que aconteceu. E a partir desse entendimento, formar uma sabedoria, calcificar uma sabedoria dessas coisas que aconteceram, que nos leve a lugares melhores lá na frente. Então, o 6 de espada é o cara que sabe, ele tá saindo, a simbologia dele é ótima, porque ele tá saindo de um lugar turbulento. Então, as espadas significam a mente dele que conseguiu processar a situação, conseguiu entender no que ele errou, se houve erro, quem são as pessoas que fizeram isso com ele, se houve pessoas, conseguiu perdoar essas pessoas, conseguiu perdoar a situação e entender que ele é responsável pela vida que ele faz. Ele é responsável, independente do que acontece com ele. Então, essa pessoa que ele olha a postura dele, ele tá resoluto, ele pensa assim: por mais que aconteçam coisas comigo, eu sou capaz de virar essa situação a meu favor. Eu sou capaz de construir tudo de volta. Eu sou capaz de chegar nesse lugar que eu preciso chegar. E aí, a gente tem também a carta da justiça, que fala sobre ajustamento e equilíbrio. Então, provavelmente essa situação que aconteceu com você, a nível mais kármico, tá? Isso se você acredita nisso, tá, gente? Eu tô tentando colocar meu pé pra cá, mas eu não estou conseguindo. Agora eu consegui. Essa carta, ela fala de ajustamento de energias. Então, aí respondendo a pergunta de muitos de vocês podem estar se fazendo até hoje, por que isso aconteceu? Era necessário acontecer, segundo essa energia que está saindo na carta, para que vocês conseguissem ajustar certas partes da personalidade de vocês que vieram muito provavelmente dessa situação na infância que vocês viveram, tá? Para que vocês pudessem fazer as pazes com essa situação. Porque assim, vamos lá, vamos explicar uma coisa aqui sobre corpo emocional e energias que ficam presas na gente, tá? Quando a gente sofre alguma coisa, principalmente quando a gente é criança, a gente não tem defesa nenhuma, tá? A gente é uma esponja, tá? Uma criança é uma esponja. Então ela tá sujeita a qualquer tipo de influência, seja boa ou seja ruim, seja negativa ou positiva. E a criança, ela não tem filtro para discernir o que ela tem que aceitar, o que tá dentro do sistemazinho de valores dela, porque a criança sabe o que gosta, sabe o que não sabe, sabe o que gosta, sabe o que não gosta, porque todos nós temos os nossos gostos e desgostos, desde que a gente nasce. A gente não é, assim, um papel em branco. A gente é um papel em branco no sentido de ser humano biológico. A gente vai aprendendo, enfim, coordenação motora e etc. Vai aprendendo a linguagem e tal. Construtos sociais, etc. Mas a criança, ela já sabe ali, você já tem dentro dali o seu fogozinho do que você gosta, o que você não gosta, de qual área que você gosta, quais são as comidas que você gosta, enfim, isso vai se desenvolvendo também, lógico, ao longo da vida, mas a gente já sabe mais ou menos ali o que a gente gosta e o que a gente não gosta. E quando a gente é criança, muitas vezes a gente não tem, a maioria esmagadora dos seres humanos viventes hoje, enfim, de todas as eras, a maioria dos seres humanos, eles não tem essa percepção de que não é pra enfiar a goela abaixo de uma criança uma situação que vai contra o que ela é. Porque muitas das vezes acontece o inverso. Você é educado e as circunstâncias acabam fazendo você sair daquilo que você gosta naturalmente, tá? E aí, com isso, situações também de falta material, de pobreza, enfim, de dificuldade, de trauma psicológico, elas ficam presas no nosso corpo emocional, né? Que a gente tem vários corpos, né? Essas situações, elas ficam como se fosse dentro do nosso DNA emocional. E aí, pra gente mudar isso durante adulto, é muito mais difícil. Não é impossível, claro, tem várias terapias que conseguem fazer isso,
Mas é muito mais difícil da gente mudar isso como adulto. E aí isso vem em forma de outras situações. A gente acaba vibrando naquela frequência que foi imprintada na gente ao longo dos anos, né? Principalmente na infância, que é um período crítico, que a gente está absorvendo tudo. E a gente acaba achando inconscientemente, por causa desse print de informações, que é isso que a gente merece. Que aí a gente acaba meio que trazendo situações. A gente é culpado? Não tô falando especificamente isso, mas por uma questão de congruência energética, de afinidade energética, a gente acaba trazendo situações onde a gente revive isso. E não é questão de ser bom ou ruim, nem bem e mal, é uma questão realmente da gente mudar esse padrão, tá? É por isso que, enfim, muitas pessoas hoje trabalham com isso, coach, não sei o quê. Não vou falar quântico, porque aí já é, enfim... Não gosto dessa palavra, porque quântico é da física, não é espiritualidade, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos separar as coisas. Mas, voltando aqui à minha digressão, minha pequena palestra, a gente tem esse retorno de uma situação onde causou essa perda material para que você pudesse entrar em contato novamente com essa energia que ficou cristalizada no seu corpo emocional, na sua mente, como um programa, porque é um programa. A gente acaba aceitando aquilo inconscientemente como nosso, e não é nosso, não é seu, entendeu? O fato de você ter acreditar, entre aspas, de ter ficado ali lá no fundo da sua cabeça que essa situação é o que é o seu padrão, essa situação de perda é o seu padrão, ela fica rodando ali durante a sua vida. E se você não passa por aquilo de novo, você não tem a chance de mudar, entendeu? Fica rodando ali, você precisa mudar. Então é um recurso que a natureza dá, que a natureza é ótima, mas enfim, que o universo nos dá pra gente poder rever a situação e modificar isso e evoluir isso. E aí, depois dessa explicação de 1 hora, mais ou menos, a gente tem essa carta da justiça que veio, que é justamente pra dizer isso, tá? É pra dar mais ou menos um contexto pra você, se você beber uma aguinha, que eu falei demais. Se você se pergunta por que aconteceu isso, por que você mereceu isso, não é questão de merecimento, de tipo, punição. Na verdade, é a questão de você ter recurso de novo, vivendo aquela situação, pra você modificar isso, tá? E Etrela, por que a gente vive situações desse jeito? Por que a gente tem que perder as coisas? Por que a gente tem que vivenciar coisas chatas e etc? Porque não existe outra maneira nesse universo, que é um universo dual, tá? A gente vive num universo polarizado, ou seja, masculino e feminino. Não tem como você curar uma situação, tá? Sem você entrar em contato com a outra polaridade que causou a situação, tá? Então, se você vive uma certa situação negativa, não é que necessariamente você tenha que atrair aquela situação de novo, mas se você não entra em contato com aquilo, se você não entra em contato com esses sentimentos que muitas vezes a gente reprime, que calcifica dentro da gente, a gente perde a vista desses sentimentos. Se você não entra em contato com isso, não faz um trabalho de autoconhecimento, você acaba atraindo, porque aquilo fica dentro de você. E se tá dentro de você, não tem como você atrair outra coisa. Entendeu? Tipo, não tem como você não atrair aquilo em algum momento da vida. Entendeu? É uma questão de modificação. Então, por isso que acontece essas situações. O ideal, claro, seria que a gente não passasse por isso. Seria que as pessoas tivessem cabeça, que as pessoas soubessem como, enfim, não reduzir uma criança a nada. Como não traumatizar você desde pequeno, substituindo a formação própria dos seus valores por outros valores que são completamente opostos à sua natureza. Esse seria o ideal, mas nós somos seres humanos e nós estamos aqui para aprender. A gente é falho. Então, e também aceitar que ninguém... Na verdade, a gente está dentro de um ciclo, tá? Onde um faz mal pro outro, muitas vezes sem saber, inconsciente.
Então, essa culpa que a gente coloca às vezes no outro é muito pesada, sabe? Tipo, porque fulano fez isso, fulano é mal. Mas assim, fulano às vezes fez isso porque fulano também sofreu isso quando era pequeno. E também fulano não tinha como falar não. E fulano aprendeu que isso era o certo. Fulano aprendeu que essa era a maneira correta de se lidar com a situação. Ou fulano perdeu contato com os sentimentos e fulano não tem mais empatia pelos outros. Porque uma pessoa que é abusada ou sofre quando é criança, ela tem muito mais chance de desenvolver isso, de calcificar essas coisas quando ela é adulta, do que uma pessoa que não sofreu. Então, assim, essa coisa do julgamento, de tacar pedra, é muito complicado isso, sabe? Sei lá. Enfim, mas voltando pra leitura, enfim, quase 5 minutos falando. Vamos ver agora a carta que vai amarrar essa situação. Mas eu acho que vocês conseguiram entender, né? E também eu não tô vendo, assim... Esse 3 de copas é muito legal, é muito lindo nessa situação. Porque fala dessa rede de amizades, essa rede de pessoas, de influência que você consegue conquistar. Que tá me vindo na mente uma pessoa muito pra frente, muito positiva. Enfim... As de paus reverso. Vou tirar mais outra. Nove de espada reverso. As mesmas cartas da pilha 1. Enfim. Então, o conselho aqui pra amarrar essa situação é o seguinte. Talvez as atitudes que você tinha no passado não tenham mais lugar para esse momento em diante. O que eu quero dizer com isso? Talvez você tenha que rever também nesse processo de ajuste, tá? Que tá englobando, amarrando toda essa situação que você sofreu ou está sofrendo. Nesse processo de ajuste, você tenha que rever algumas atitudes. E talvez não ser tão impulsiva ou tão impulsiva assim. Talvez medir um pouco mais o que você pensa, o que você faz. Porque a rainha de paus, ela é muito... Apesar dela ser o elemento feminino do fogo, ela ter água em fogo... ela acaba também sendo um pouco mais impulsiva no que tange as pessoas. Então, enfim, ter um pouco mais de parcimônia, tá? Enfim, ajustar mais as coisas que você faz, enfim, a maneira como você aborda as pessoas, talvez, não sei. Mas tá chamando aí para um recolhimento maior. E também tem o 9 de espada, que é muito claro, é pra você não também ficar muito presa ou preso na situação que aconteceu, tá? Eu sei que isso é difícil, é óbvio. A nossa mente, ela tende a não respeitar os comandos, porque os pensamentos que a gente tem, eles vêm do inconsciente, eles emergem na superfície. Então, quando a gente tá vendo uma situação muito difícil, a gente tende a ficar preso naquela situação, revivendo a situação, sentindo tudo que aquela situação nos fez sentir no momento. Mas também faz parte desse processo de ajuste, de você filtrar os pensamentos, tentar fazer um bullet journal se você quiser, é legal. Compra um caderninho, anota o que você tá pensando, o que você tá sentindo, anota os sonhos que você tem, isso tá me vindo na mente agora, que pode ser uma boa pra vocês. Anotar os padrões que vocês têm durante o dia, quais são as emoções que vocês têm durante o dia, quais são os tipos de pensamento, tentar identificar o padrão desses pensamentos. A minha mente está voltando muito pro passado, o que ela tá pensando? Tô voltando muito pra situação que aconteceu? Enfim, porque sempre tem uma resposta. Quando a gente tá assim, é porque a gente tá pedindo internamente por uma cura. E se a gente não olha muito pro que aconteceu de uma maneira objetiva e de uma maneira empática com a gente mesmo, a gente acaba ficando preso. Então, não é pra você se afastar no sentido de reprimir e nem falar assim, sabe, não quero mais saber disso, mas sim olhar com carinho, porque é você mesmo. Então, se trate com carinho, não se julgue, não fique se sentindo culpado pelo que aconteceu, simplesmente tente olhar de olhos mais fora da situação, que é como a gente faz na meditação, a gente tenta colocar a mente para fora da situação pra gente virar observador e não ator da situação. E aí, como observador, você tem controle, porque você vê o panorama todo que está acontecendo
com você e você consegue entender o que está acontecendo e o que causou aquilo, tá bom? No mais, enfim, espero que tenha ajudado vocês. Eu sinto que esse grupo, ele, enfim, se já não tá caminhando para uma melhora, vai caminhar muito em breve, porque tem esse recurso dos 3 de copas, vocês têm eu senti que vocês têm uma rede bastante favorável de pessoas ao redor e vocês têm realmente essa coisa do carisma, ou se não tem, tem essa coisa de vocês terem um otimismo inato que ajuda bastante, é muito legal isso. Mas enfim, foi tudo isso que eu falei, espero que tenha ajudado e até a próxima leitura. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like e ativar o sininho. E deixar comentário também, porque eu quero saber o que vocês estão achando das leituras, tá bom? Beijo, até a próxima e fiquem bem. Beijo, beijo. Pilha número 3, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos agora à leitura de vocês para saber qual é a chave que vocês precisam saber para curar o trauma de vocês, seja ele qualquer um, qualquer situação que vocês estejam passando. Quer dizer, qualquer não, né? Vai aparecer aqui, mas enfim, vocês entenderam. E é isso. Vamos embaralhar as cartas. Agora eu consigo embaralhar as cartas assim. Não conseguia, porque ficava caindo tudo. Então, vamos saber o que vocês precisam saber. Qual é a chave para curar o trauma de vocês. Sempre lembrando que tarô não substitui tratamento psicológico, tá, gente? Isso daqui é uma leitura intuitiva para exercitar a intuição e também para tentar entender por alto o que está acontecendo e qual é a possível solução. Não é de forma nenhuma uma tentativa de substituir tratamento psicológico. Então é sempre bom lembrar. Então vamos lá. Então, 9 de paus. 5 de ouros. Um enforcado e página de copas reverso. Então, logo de cara assim, tá me vindo uma ideia de que vocês tá me vindo a noção, uma representação assim da situação na minha cabeça de alguém que tá trabalhando até tarde, cuidando de alguém até tarde, mas que essa situação não tá sendo de maneira nenhuma benéfica para você. Muito pelo contrário, tá te dando uma sensação de estagnação, de sacrifício da sua vida, do seu tempo, de um tempo que não volta mais. Então, acho que e a gente tá falando aí de algo palpável, porque saiu 5 de ouros. E 5 de ouros, ele fala do trauma de uma perda. De uma perda desse algo palpável, mas não necessariamente vai significar que você perdeu um emprego ou algo material. Pode significar, tá me vindo a ideia de tempo. Pode ser que para muitos de vocês seja a questão de você ter perdido tempo. E tempo ele é regido por Saturno, tá? Então, o que o tempo é? Ele é o contador das histórias, é o tecido no qual a gente está situado, ou situado. Então, sem o tempo, sem você ter tempo para fazer essas coisas, você não tem recurso para fazer nada. E sem recurso para fazer nada, você não tem avanço em nada, inclusive no mundo material, principalmente no mundo material. Você não consegue materializar os resultados que você quer para sua vida. Então tá me vindo a ideia de alguém que tá profundamente chateado,
em crise por esse tempo que perdeu. Pode ser perda material? Pode. Pode também. Pode ser também. Pode ser perda de emprego, pode ser... Mas tá me vindo uma ideia forte de que se foi uma perda material, isso foi o vetor que engatilhou essa sensação de perda de tempo. Entendeu? Porque a gente tem também a ideia de você tentar reaver isso, tá? Tentando modificar um pouco as variáveis da situação, mas sem sucesso, porque é uma situação que de maneira nenhuma estava alinhada com os seus interesses ou, enfim, o que você acreditava que ia ser. Tá? Então foi uma situação que realmente pode ter te tirado recurso, porque você pode ter investido nisso e não teve o retorno, mas tá me vindo muita ideia pesada de, tipo, putz, perdi o meu tempo não volta mais. Perdi o meu tempo nisso. Por que eu fiz isso? Por que eu, sei lá, entrei nessa sociedade? Por que eu entrei nesse emprego? Por que eu entrei nesse curso? Por que eu me relacionei com essa pessoa? Por que eu, enfim, comprei essa casa? Por que eu batalhei por alguma coisa que nunca me deu nada em retorno? Nunca me deu nada em retorno. Muito pelo contrário, só me deu prejuízo, só me deu... só fez eu voltar 10 casas atrás. E aí a gente tem o pajem de copas, que é justamente essa ideia de algo que não foi pra frente. Era um sentimento que vocês estavam investindo nessa situação, que foi tirado de vocês. Tá me vindo... Sabe aquele sentimento quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente fica animada? Tipo assim, nossa, que legal, agora eu entrei nesse curso, agora eu entrei nesse emprego, poxa, agora eu vou decolar, agora eu vou, sabe? E aí isso, você vai passando o tempo, você vai trabalhando naquilo, você vai passando por aquilo, você vai entendendo que aquilo não vai te levar a lugar nenhum, que você... Era uma esperança, sabe? Uma esperança em vão, porque era tudo em vão. Era tudo em vão. Então, essa frustração. Agora vamos ver qual é o conselho para vocês lidarem com isso. Qual que é a chave? O julgamento. É a roda da fortuna. Era exatamente... exatamente estava pensando. Enfim, olha só. Vamos ser bem claro aqui, tá? Eu e você aqui, ó. Eu e você. Vamos lá. Tá prestando atenção? A gente tem duas cartas que falam de mudança, tá? Vamos ser bem claro e direto, como eu sempre sou aqui. O que passou, passou. Tá? O que passou, passou. É claro que, diante de uma situação que a gente não tem controle nenhum, que a gente se sente frustrada, porque a gente deu o máximo que a gente podia, a gente batalhou por aquilo e nada deu certo, é natural que a gente se sinta frustrada. É natural que a gente volte lá sempre e fique pensando, poxa, caramba, se eu tivesse feito desse jeito, se eu não tivesse feito, por que eu fui entrar naquilo? Mas vamos estabelecer uma coisa aqui. O presente é seu. O passado é da outra situação. O passado, ele não tá mais ao seu alcance para você modificar. E isso é uma das coisas mais cruciais para que você entenda nesse momento, tá? Tanto se você já passou por isso ou se você está passando por isso, não interessa. Isso que você
Isso que eu falei é crucial para que você entenda. Por quê? Porque se você não entender nisso, se você não entender fundamentalmente isso, o que vai ocorrer é que você vai prolongar essa situação na sua cabeça. E isso vai te impedir, isso acaba fazendo um bloqueio na gente, tá? Quando a gente fica revisitando essas situações, a gente não abre espaço para que a nossa mente consiga pensar em outras coisas e consiga se regenerar e nem também regenerar as nossas emoções, que são, em grande parte, 90% das ações que a gente toma, na verdade, são emocionais, tá? Então, é o nosso inconsciente que manda na nossa vida, tá? Dito isso, eu sei que é difícil até de explicar em linhas gerais, assim, como você pode fazer para você mandar no seu inconsciente, porque você não pode. Mas o que você pode fazer nesse momento é entender fundamentalmente quais eram as expectativas que você tinha e o que motivou essas expectativas. Porque vamos lá, se você não tem, você cria uma expectativa, porque você tem uma necessidade a ser... Calma aí, vou organizar meus dedos. Você cria uma expectativa, tá? Porque você tem uma necessidade a ser atendida, tá? Você faz um movimento de conseguir alguma coisa porque você precisa conseguir essa coisa, porque é uma necessidade, tá? E essa necessidade é algo inerente a gente não consegue... A gente consegue mudar traços da nossa personalidade, a gente consegue evoluir, mas é muito difícil, se não quase impossível, mudar fundamentalmente do que você precisa, tá? E na astrologia a gente tem muito isso, que é a lua, tá? É o nosso fundamento emocional, é o que você precisa como ser humano para você funcionar. E se você não consegue o que você precisa, a lição que você ganha da situação imediata eu não sou boa o suficiente, eu não sou bom o suficiente, o mundo está contra mim, ou então coisas negativas que vão reforçar esse programa, essa situação que entrou na sua cabeça, essa mensagem que você recebeu da situação, tá? Só que o importante que você entenda nesse momento é o seguinte: você tem um recurso muito mais valioso do que qualquer outra coisa que você possa ter, que é o presente, é o seu momento, é o seu tempo nesse momento, tá? E embora você não consiga modificar nem o passado e nem a situação e nem o que você precisa, quais são as suas necessidades e nem o que você está acostumada a fazer para conseguir essas necessidades na sua cabeça, nesse momento, o que essas lâminas estão dizendo aqui é que você precisa tomar posse, tá? Mentalmente, talvez até materialmente, tomar posse de tudo que você é como pessoa. E tomar posse da maneira como você aborda as coisas. O que eu quero dizer como tomar posse? Você reavaliar se o que você está fazendo para você conseguir as coisas que você precisa é realmente desse jeito que você precisa fazer para você conseguir. Ou seja, se o que você está acostumado a fazer, se o que você percebe como certo, entre aspas, é o que você precisa fazer realmente para você ter as suas necessidades atendidas, tá? E além disso, se perguntar quais são as suas reais necessidades. Quais são as suas reais necessidades? Porque às vezes a gente corre atrás de alguma coisa não porque a gente realmente tem necessidade daquilo, mas é porque a sensação que aquilo dá é uma sensação de pertencimento ou uma sensação de empoderamento, mas que não necessariamente está ligado com o que a gente precisa. Porque são várias camadas que a gente constrói ao longo da vida. Então é muito fácil se perder nisso. É muito fácil se perder da nossa verdade. Às vezes a gente corre atrás de uma situação porque a gente vê aquilo reluzindo como ouro, mas na verdade aquele ouro não é seu, entendeu? Não porque não dá pra pertencer pra você, mas porque não ressoa com quem você é. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático.
A minha vida toda, eu vou falar de mim, porque é o único exemplo que eu tô pensando nesse momento. A minha vida toda eu achei que eu deveria fazer uma coisa, seguir uma carreira estável, porque isso era o certo. Porque dentro dessa carreira estável, eu ia ter todas as minhas necessidades atendidas. E aí veio uma revolução, umas coisas que aconteceram, e eu comecei a perceber que, na verdade, o que eu queria era estabilidade material. E estabilidade material você consegue por vários meios. Tendo uma carreira estável, tendo CLT, tendo uma empresa, enfim. A estabilidade material, ela pode vir de N coisas, de N fontes de renda. E a estabilidade material, ela também tem a ver com meus valores internos, com quem você é por dentro, tá? Então, o que você realmente quer, sabe? E é isso que a Roda da Fortuna também tá dizendo. Que às vezes a gente precisa modificar algumas coisas dentro da gente. Que a gente acha que estão certas, mas estão certas pra quem, entendeu? Então, assim, é o movimento de você cavar dentro de si, tá? E também entender que você tem esse tempo disponível, que esse é o melhor recurso que você tem nesse momento. E tentar utilizar esse tempo ao seu favor, tá? E não encarar, caso você esteja se sentindo mal, porque isso é muito comum também quando a gente tem PTSD ou estresse pós-traumático, principalmente se a gente, enfim, aquela ansiedade volta que é o estresse pós-traumático, que você fica pensando nisso todo dia e etc. Nos casos de ansiedade e tal, é muito comum que a gente fique postergando as coisas, postergando essas sensações e sentimentos, ou então reprimindo porque a gente não quer perder tempo. Só que na real, isso só vai chegar no fim, assim. Não tô dizendo que pra todo mundo que tem isso acaba do nada fazendo isso, tá? Claro que você tem que ter acompanhamento psicológico, óbvio, tem que fazer terapia. Mas isso acaba suavizando porque você precisa olhar para esses pensamentos e entender qual é a chave que gira. É um trabalho curto? É um trabalho fácil? Não, não é. Mas é um trabalho necessário de se fazer. Principalmente quando tem a ver com o que a gente tem de mais interior, assim. Porque é isso que vai dar a tônica da sua vida. Não adianta. Não adianta a gente querer ficar no superficial. A gente precisa fazer isso. Entendeu? E quando o seu corpo, a sua mente está pedindo por esse descanso, está pedindo por isso, é o momento ideal para você aceitar a situação que aconteceu, porque aconteceu, não tem como a gente modificar. E também aceitar que você tem o poder de modificar. Esse é que é o mais legal. De modificar, que eu quero dizer, a sua abordagem. Tá? E é isso, a Roda da Fortuna, ela é um grande modificador. Também pode simbolizar agentes externos fazendo uma chacoalhada nessa situação, para poder essa situação ir para um caminho mais interessante para você. Ou então pode trazer situações também que sejam mais desafiadoras. Mas junto com o julgamento é uma força muito grande. Tá me vindo a ideia que é uma força bem psicológica. Só tirar uma carta aqui pra amarrar esse jogo. Ó no tarô. O louco. Então é isso. O louco basicamente o conselho aproveite o tempo que você tem nesse momento. Não se sinta mal porque você perdeu esse tempo ou perdeu esses recursos, tá? Porque você tem total condição, junto com esse julgamento, de você entender quais são as variáveis nesse momento que você tem, tá? Fazer aí a revelação também de novos recursos psicológicos,
quando você entende realmente do que você precisa. Junto com a roda da fortuna sugere mudança, tá? A partir disso. E o louco é simplesmente você iniciando um novo capítulo. Olha que legal. Você vai sair de uma situação onde você estava lamentando essa perda, onde você, enfim, estava se sentindo desvalorizado por isso, para uma situação onde você tem uma nova chance. Você fechar um capítulo e abrir um novo capítulo. Muito legal. Muito legal. Então é isso, gente. Espero que tenha clarificado para vocês algum recurso para vocês utilizarem para superar essa situação. Enfim, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e deixar comentários também, porque eu quero saber o que vocês estão achando. E ficar ligado nos próximos vídeos. E, enfim, deixar o que vocês querem ver no canal e etc. Então é isso, gente. Beijo pra vocês e até a próxima leitura. Tchau, tchau. Pilha número 4. Tudo bem com vocês? Deixa eu aumentar um pouquinho essa luz. Tudo bem com vocês? Pilha número 4, como é que vocês estão? Essa é a leitura de vocês para a chave para a cura do seu trauma. Sempre dando um disclaimer de que o tarô eu não pretendo substituir o tratamento psicológico de maneira nenhuma, tá? Isso é um exercício intuitivo. E lembrar para vocês de vocês se inscreverem. Lembrar para vocês é ótimo. Lembrar para que vocês se inscrevam no canal para receber notificação. Então é isso. Vamos descobrir qual é a chave para vocês curarem o trauma de vocês. Vamos lá. 2 de ouros. 8 de ouros. Então tem a ver aí, muito provavelmente, com o trabalho. Rainha de paus. Tem alguém sabotando alguém. E a temperança. Então, vamos lá. Essa situação aqui tá me sugerindo o seguinte, que muito provavelmente o que vocês sofreram tem a ver em relação ao trabalho, tem a ver com o trabalho, porque saiu 2 cartas de material, 8 de ouros e 2 de ouros. 8 de ouros significa o fato de vocês criarem condições dentro ali da sua profissão ou dentro da seu trabalho, do seu emprego, de você obter ganhos, tá? É o trabalho diligente que a gente chama, que é 8 de ouros. É a ideia de método de você fazer aquilo dia após dia. Junto com 2 de ouros, sugere que você estava conciliando esse trabalho com outra coisa. Pode ser a sua vida familiar, pode ser um curso que você estava fazendo, pode ser até outro trabalho, pode ser seus colegas de trabalho, enfim. É essa ideia de você conciliar uma coisa com a outra. Então a gente tem uma pessoa que estava tentando construir uma rotina, tá? Tava tentando construir um legado, porque, enfim, depois do 9 de ouros, que é o recolhimento das benesses que a gente tem por trabalhar duro, vem o 10 de ouros, que é o legado que a gente consegue construir, que é o patrimônio que a gente consegue construir ao longo dos anos, né? Enfim. E aí a gente tem também a rainha de paus, que simboliza uma figura enérgica, uma figura carismática, é uma pessoa que tem controle da situação, uma pessoa, criativa, uma pessoa que atrai olhares, uma pessoa, enfim, uma pessoa que é o centro das atenções, tá? Não tanto quanto o rei de paus, a rainha de ouros, ela sugere mais ali um círculo menor de pessoas, assim, não um círculo menor de pessoas, mas uma abrangência desse carisma mais no âmbito emocional ali. É uma pessoa que sabe muito bem angariar pessoas pro que ela tá querendo fazer. É uma pessoa que é uma líder pela emoção, ela sabe motivar muito bem as pessoas. Enfim. E aí a gente tem essa pessoa, essa figura de corte reverso, que sugere que das duas uma, ou você é essa figura, tá?
ou você estava lidando com uma pessoa externa. Nesse caso, o que eu tô sentindo, pegando aqui nessa jogada, nesse momento, é que pode ser uma pessoa externa, muito provavelmente, tá? Porque a gente tem essa ideia do 8 de ouros, de um método que estava sendo feito, de uma situação que estava sendo corriqueira ali, estava acontecendo junto com 2 de ouros, que é quando você tenta balancear a sua carreira junto com as necessidades dessa pessoa. Então pode ser que essa pessoa seja uma cônjuge ou um cônjuge, tá? Que estava demandando muito mais de você do que você poderia dar, porque você estava focado na sua carreira. E aí no 2 de ouros simboliza esse movimento de você lidar tanto com a sua carreira quanto com essa pessoa. E também vindo também a ideia de um egoísmo, porque essa pessoa aqui, porque ela tem todas essas qualidades que eu falei, essa pessoa ela tem que ser centralizadora. E uma pessoa centralizadora, o que ela faz? Ela quer que o mundo gire ao redor dela. O que, convenhamos, não é uma coisa muito maneira, né? Porque você também tem direito de ter as suas próprias aspirações, você também tem o direito de ter a sua própria carreira e você tem o direito de ter as suas metas. E essa pessoa, pelo que eu tô percebendo, é uma pessoa que ela até poderia entender isso, mas o que ela pedia de você era muito, muito. Era algo que ela não estava conseguindo obter dela mesma, sabe? Então, essa pessoa tá me vindo a ideia, pode ser uma pessoa de Leão, Sagitário, Áries, pode ser de algum signo de fogo, ou pode ter Lua em Áries, Sagitário, Leão, tá? Ou ascendente em um desses signos. Pode ser uma pessoa com muito fogo no mapa, se você tiver o mapa dela, se você souber. Pode ser uma pessoa desse signo de fogo, que é uma pessoa que tende a realmente querer ser o centro ali das suas atenções. É uma pessoa que quer ser adorada. Isso que tá me vindo a ideia. Já saiu umas cartas aqui. Uma carta. 8 de espada. Então, muito provavelmente esse trauma foi causado porque você gostava muito dessa pessoa, porém, começou a ter uma interferência externa aí também nessa situação. Pode ter sido outras pessoas que estavam querendo te ajudar ou que fizeram fofoca, enfim. Tá me vindo a ideia dessa... sacerdotisa. Então, a sacerdotisa também fala de uma figura feminina. Então, esse 8 de espada sugere também uma sobrecarga mental, tá? Porque também tem essa situação que eu te falei, que é a 2 de ouros, que é a situação de você conciliar as coisas e não tá conseguindo conciliar, e aí você tem essa sensação de culpa, de tormento mental, de você não tá conseguindo dar atenção pra essa pessoa, enfim. Pode ser também a ideia de uma pessoa no seu trabalho mesmo, tá? E essa pessoa tá fazendo inferno na sua vida, porque, enfim, pode ser uma chefe ou um chefe, pode ser um gestor, uma pessoa bastante centralizadora. A ideia central dessa jogada é uma pessoa bastante centralizadora que tá fazendo oposição ao que você precisava, ao que você tinha capacidade de dar e ao que você precisava fazer com a sua vida, entendeu? E aí gera esse 8 de espada, que é a interferência mental, junto com a sacerdotisa, que é a intuição. Ou a sacerdotisa simboliza uma outra pessoa, uma outra figura feminina, mais quietinha, mais, enfim. Opa! Caiu uma porrada aqui. Vamos lá. Eita! 10 de ouros reverso. Incapacidade de você ficar feliz com a situação, porque realmente, teoricamente, não dá. E 10 de ouros também simboliza a situação em si chegando no final, que também fala de união, tá? De casamento, de união, parcerias. O diabo reverso, que é o fato de você ter conseguido se livrar disso, porque saiu a temperança aqui, que eu nem mostrei pra vocês, mas enfim, saiu a temperança, acho que eu mostrei, né? E... vamos lá. O mundo, ótimo. E o mago reverso. Então, a situação que a gente tem aqui é a seguinte: você tava nessa situação, tá? Com bastante preocupação de não estar conseguindo lidar com tudo isso. Porque era muita coisa. Parece que essa pessoa tinha uma influência muito grande em você.
E aí tem esse 10 de copas, que é você não conseguindo chegar na plenitude das coisas, da sua vida, sabe? Porque o 10 de copas o final de tudo que você fez. É você tendo a satisfação imensa de ter conseguido fazer tudo. E esse não foi o caso. E aí a gente tem o diabo. E aí, o que eu vou fazer essa ponte, nesse caso, dessa sacerdotisa, que eu tava tentando entender, mas agora eu consigo entender, que a sacerdotisa, ela foi a ponte porque foi a sua intuição. Então, ou se você ainda tá vivendo, ou se você não sabe como resolver, porque nesse caso, qual é a chave para você resolver o trauma, essa é a chave, tá? É a sacerdotisa. O que é a sacerdotisa? É a sua capacidade de intuir as coisas. É a sua capacidade de perceber instintivamente qual é a melhor maneira de lidar com a situação. Então, se você acha que você tem que sair da situação, saia, tá? Se você conhece alguém que pode te ajudar, aborde essa pessoa. Também dá a ideia de uma pessoa externa à situação, como eu falei, uma pessoa do sexo feminino. E aí a gente tem você conseguindo sair dessa situação, desse trauma, tá? Também pode significar uma terapia, sacerdotisa, terapia que lida com as nossas emoções. E aí você consegue sair desse loop, desse trauma. E aí a gente tem aqui o mago também, reverso, que significa a situação onde você não tinha nenhum poder de controlar nada, porque estava tendo essa oposição muito forte entre essa pessoa e o fato da sua carreira, tá? E aí tem essa situação. Esse pode ter sido trauma, na verdade, você não se sentir capaz de controlar a situação, não se sentir capaz de dar o que essa pessoa queria de você, o que esperava de você, e fazer por você mesmo o que você queria fazer. Então pode ter sido isso a chave, na verdade, realmente o trauma em si. Só que a gente tem aqui um mundo que é o fechamento de ciclo, a partir da sacerdotisa que eu falei. E a gente tem também a temperança, que são 2 cartas maravilhosas. Então, assim, a chave para você realmente entender essa situação e liberar essa situação é entrar em contato com os seus sentimentos, é entrar em contato com a sua intuição, na verdade. Isso tá me vindo a ideia. É você seguir a sua intuição e fazer a coisa certa pra você, independente do que falem. Independente se você tem conselho contrário, porque sempre tem alguém falando assim, aguenta mais, aguenta mais. Só que essa pessoa não tá dentro da sua pele. Ela não sabe o que você tá passando. Então, se tiver muito pesado, realmente vai de acordo com a sua intuição. Esse é o conselho. Que aí você consegue integrar essas partes, que a temperança é a união dos opostos, você consegue integrar essas partes dentro de você. E você consegue fechar esse ciclo com sucesso. Tá bom? Então, esse grupo tá muito lindo. Temperança e o mundo, gente. Deixem nos comentários o que vocês acharam da leitura. E quaisquer perguntas que vocês tenham, enfim, deixem nos comentários também que eu respondo, gente. Eu gosto de responder. E é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Fiquem ligados para mais leituras no canal. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.